Boa noite. A APAE apresenta, neste momento, a sua equipe de profissionais, apenas para um boa noite. Queremos apresentar nossa união, nossa força de vontade, nosso comprometimento e nossa alegria. Não formamos e nem somos um coral. Somos, sim, uma equipe de coragem e determinação. Aceitem nosso canto de gratidão por vocês estarem aqui conosco. A APAE e sua equipe, aqui na frente, dará uma boa noite a todos. Não sabemos onde que não vai dar. When this is all
Queremos agradecer o professor de música André Rodrigues, César Rodrigues e Jonas Rocha. Sem vocês, nós não teríamos acontecido. Sentar ali? Vai. Boa noite a todos mais uma vez. Senhores vereadores, servidores públicos aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, ouvintes da Rádio Legislativa FM 96,7 e os internautas que acompanham pelas redes sociais. Declaro aberto a sessão de audiência pública em atendimento ao ofício encaminhado pela APAI e Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa. A Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa solicitou essa audiência pública para tratar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana foi instituída pela Lei 13.585 de 2017 e acontece entre os dias 21 e 28 de agosto, com a participação de representantes de políticas sociais do município, saúde e educação. Lembrando a todos os participantes que esta audiência pública será conduzida de acordo com o artigo 290 do Regimento Interno da Câmara Municipal e de acordo com a portaria número 102 de 2017, também desta Casa. Durante a exposição será entregue formulário para opiniões, questionamentos sobre o tema exposto. Advertindo ainda que o expositor deverá se limitar ao tema proposto sob pena de ser advertido e cassado o direito à palavra, ficando limitado ao máximo de 10 expositores com o seguinte tempo de exposição. Queria agradecer a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Oliveira Altair. Agradecer o vereador Rafael Bolafio, secretário da Comissão da Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, vereador Leandro Moraes, relator da Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa. Também agradecer a presença do vereador Dr. Edson, que se faz aqui presente também. Gostaria também de convidar para compor a mesa conosco a Cláudia Fernanda Bueno Garcia, presidente da APAI. Secretária de Educação, a Leila Fonseca. Nossa secretária de Saúde, a Silvia Regina. A Vivian Alberto Siqueira, gerente de Proteção Social Especial. Isso.
Também queria convidar para compor a mesa aqui conosco a Núbia. Bom. Gostaria de compor essa mesa conosco também, Dr. Valdomiro Vieira, Dr. Amaury Ludovico, por favor. Gostaria de passar a palavra primeiro para o nosso presidente, o vereador Oliveira, para que faça também as suas boas-vindas e o uso da sua palavra, Oliveira. Pode só usar a tribuna. Boa noite a todos, senhoras e senhores, quem cumprimenta os colegas vereadores, todos que aqui ocupam esta mesa. É com imenso prazer que tenho a honra de receber nesta noite representantes da PAI e de entidades que trabalham com pessoas portadoras de necessidades especiais. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é um momento único de apresentarmos a necessidade e conquistas. Nós, como representante público, precisamos cada vez mais cuidar e oferecer meios que possam promover, dar dignidade a pessoas de necessidades especiais. Vocês, meus amigos, podem ter certeza que esta Casa de Leis seguirá dando total apoio às causas dos portadores de necessidades especiais. Acessibilidade, mercado de trabalho, direitos e conquista. Muitos já foram os avanços e podemos cada vez mais melhorarmos. Aqui na Câmara Municipal, vocês terão sempre nosso apoio. Quero dar os parabéns a todos os professores, profissionais e familiares aqui presentes. Vocês são símbolo do amor e da esperança de uma vida mais digna às pessoas portadoras de necessidades especiais. Meu muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Ainda em tempo, queria agradecer também a presença do Eduardo Tadeu Pinto, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e a nossa amiga também, a Maria Águeda, da Associação A Vida. Nosso muito obrigado pela presença, se sinta em casa. Nós vamos dar início agora, já passando aí a palavra. Doutor, o senhor vai fazer primeiro, né? O doutor Valdomiro, né? Então, eu passo a palavra então, para você primeiro, doutor Valdomiro. Você vai ser primeiro, né? Então, isso. Então, a presidente da PAI vai fazer primeiro. A Cláudia, por favor, Cláudia. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, ao presidente da Câmara por disponibilizar esse espaço para a gente lá na PAI.
esse espaço a gente já tem quase como uma extensão da nossa casa, né, Paula? Porque a gente já conta com esse auditório aqui, a gente está sempre precisando, então eu gostaria de agradecer. E gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades aqui, vereadores, a Leila, a Silvia, que sempre nos prestigiam, que estão representando o prefeito, a todos vocês que vieram aqui, ao doutor Valdomiro, a doutora Mauri, que atenderam ao nosso pedido de estar aqui presente hoje e poder esclarecer alguns pontos para vocês que têm tantas dúvidas nesta área. Eu gostaria também de agradecer imensamente a minha equipe, que está aqui em peso e que cantou hoje maravilhosamente bem, e me surpreendeu até. Tá? Então, que Deus abençoe vocês e muito obrigada a todos. Obrigada. Pois bem, nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ela vai do dia 21 ao dia 28 de agosto. Então, nós temos uma semana intensa e ela tem por objetivo abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade de direitos para a inclusão da pessoa com deficiência. Com base no tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2019 vem para reafirmar a importância fundamental da participação das famílias em todos os processos de vida dos seus filhos. A gente sabe que é difícil e temos muitas limitações, mas a gente sabe que esses avanços só vêm através do envolvimento das famílias. Isso tanto é verdade que, muito recentemente, agora, no último dia 19 de agosto, foi publicada a Lei 13.861, de 2019, que trata da inclusão de informações específicas sobre pessoas com autismo no próximo censo. A partir de agora, então, as pessoas vão poder enxergar em números quem são e quantas são essas pessoas. Então, a importância disso é muito grande, porque, a partir daí, poderão surgir políticas públicas específicas para cada um, porque, hoje, no número macro de deficientes, isso talvez se perca um pouco. Então, por isso a importância. Para vocês terem uma ideia, a deficiência no Brasil, de acordo com o último censo, que foi em 2010, nós temos mais de 45 milhões de deficientes no país. E isso, para vocês enxergarem de uma maneira mais concreta, é mais do que o número de pessoas, do que a população da Argentina, mais do que a população do Canadá, mais do que a população da Austrália. Então, é muita gente, são muitas pessoas com necessidades especiais. Então, eu falo assim que a importância desta semana é justamente por isso, para fazer com que as pessoas reflitam e vejam como é relevante e como é importante, que não são poucas pessoas. Hoje nós temos 25% da nossa população com algum tipo de deficiência. Isso é muito. Isso é muito mesmo. Então, a PAI tem uma ação fundamental e preponderante no cuidado com essas pessoas. Então, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foi criada em 1954, no Rio de Janeiro, portanto, há mais de 60 anos, justamente vinda de um movimento como o nome fala, de pais e amigos de excepcionais. Então, isso a gente chama de movimento apaiano. Esse movimento apaiano, ele veio justamente porque, naquela época, essas pessoas não eram enxergadas. E não eram enxergadas não só pelo Estado, a própria família escondia essas pessoas. Existia um sentimento de vergonha dentro das famílias, porque era como se fosse uma falha. E, então, a partir de algumas famílias mais esclarecidas, que tinham conhecimento maior, que tinham uma condição maior de lidar com isso, não é condição financeira, às vezes a condição
psicológica mesmo, de lidar com a dificuldade. Então, elas se envolveram, e isso juntamente com médicos e com políticos, ações políticas, e daí surgiu esse movimento apaiano. Então, é um movimento importantíssimo e que ele hoje é formado, a partir daí ele cresceu. Então, ele é formado pela Federação Nacional das APAES, 24 federações das APAES nos estados e mais de 2.000 APAES pelo país inteiro. Então, hoje, nós temos mais de 350 mil assistidos pelas APAES. E isso é um número enorme e é uma coisa maravilhosa, porque hoje nós somos o maior movimento social do mundo, o maior movimento social do mundo na sua área de atuação. Então, não existe em nenhum lugar do mundo, país desenvolvido, Estados Unidos, Europa toda, não existe um movimento como o movimento apaiano. A nossa APAE aqui em Pouso Alegre representa uma parte muito importante dentro do contexto das APAES. Nós somos referência entre as APAES da região do sul de Minas. Vocês estão vendo aqui a nossa equipe, que é maravilhosa, né? Nós somos formados por 96 profissionais que estão aqui, uma grande parte deles, todos eles super capacitados e que tratam as nossas crianças com carinho, com respeito, né? E a gente tem, então, atendimento especializado em fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, psicomotricidade, atendimento médico, neurológico, psiquiatra e pediatra. Nós temos, a nossa APAE aqui em Pouso Alegre existe há 42 anos, né, desde 1977, e hoje nós temos 301 crianças assistidas pela nossa APAE. Dessas 301 crianças, 245 crianças com deficiência intelectual e múltipla recebem tanto atendimento médico como o atendimento escolar através da Escola da Amizade e Educação Especial. E, então, essas crianças de 0 a 18 anos. E nós temos 56 crianças de 0 a 3 anos que recebem atendimento especializado em estimulação precoce, que é onde a gente consegue uma resposta espetacular com as crianças. Então, é importante trazer à luz tudo isso para que as pessoas entendam que não é escondendo o seu filho, que não é negando o problema que você resolve. Quanto mais precocemente você detectar e tratar essa criança, melhor a resposta dela. E a gente sabe isso com muita certeza, com números e com o trabalho que a gente faz lá na escola, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente esse espaço, imensamente a todos vocês que estão aqui, porque através desse trabalho conjunto, não é só a APAE, nós precisamos dos pais, do envolvimento da sociedade, para trazer à luz não só os problemas, mas as soluções do que pode ser feito com essas crianças. Meu muito obrigada a todos e que Deus abençoe. Vou chamar o doutor Valdomiro para que possa fazer uso da sua palavra. Valdomiro Vieira possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, especialização em Processo Civil pela mesma, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, além do magistério, exerce advocacia com ênfase em Direito Penal e Processo Penal, atuando principalmente em tribunais do júri e sustentações orais em tribunais superiores. Boa noite a todos. Gostaria, na pessoa do meu dileto amigo, presidente Oliveira, saudar todos os demais vereadores, meu amigo Edson, e os demais vereadores, o Wilson. Na pessoa da presidente Cláudia Bueno Garcia, saudar os demais componentes da mesa. E dizer a Paula e a Cláudia
que recebi nessa semana um dos melhores convites da minha vida, e digo com muita sinceridade, de estar podendo participar pela primeira vez de uma causa tão justa. Vocês são especiais. Eu preciso começar dizendo que, e às vezes impacta um pouco quando nós vamos falar, sobretudo em Minas Gerais, sul de Minas, onde nós temos uma população muito religiosa, muito conservadora até, e eu que fui seminarista durante 7 anos, e hoje eu sou agnóstico. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque vocês me permitem, com esse convite, rezar à minha maneira. O canto de vocês, a energia de vocês, a causa de vocês, traz para mim uma forma privilegiada de oração. Eu sempre rezo quando vou à PAC, sempre rezo quando vou aos presídios, sempre rezo quando vou aos asilos e sempre rezo quando estou com energia especial, como vocês. Procuro fazer desses momentos uma oração autêntica, porque se existe um ser divino, se existe uma energia diferente, ela tem que ter reservado para os senhores, para essa causa justa, um lugar muito especial em outra dimensão. Desculpem essa introdução antes de falar do tema propriamente dito, sobretudo nessa semana tão especial que se volta a partir da legislação para essa semana de conscientização, para essa semana de conhecimento, mas também uma semana de exigência de atitudes. E eu queria falar de um episódio que passou desapercebido ou passou muito percebido no Brasil e no mundo, que é a história do William Augusto da Silva. William Augusto da Silva, aos 20 anos, foi alvejado por 6 tiros de um sniper, um policial de elite do BOP no Rio de Janeiro. A cena foi divulgada do mundo inteiro e aplaudida diretamente por um governador de estado e por 99% da população. William, seguramente, por fontes fidedignas, tinha um nível de deficiência cognitiva. Ainda que não tivesse esse nível de consciência cognitiva, William tinha acabado de completar 20 anos. E a lei considera que o menor de 18 anos tem um desenvolvimento mental completo ou retardado e ele não consegue entender o caráter ilícito das coisas, ou ainda que conheça, ele não consegue determinar-se contra ele. Essa é uma convenção da lei. William tinha passado por isso há pouco tempo. E o que pesou muito, eu confesso que eu não comemorei como governador do Rio de Janeiro, mas da minha forma, orei e chorei em silêncio, ao ver a mãe do sequestrador dizer o seguinte: onde foi que eu errei? A mãe que perde um filho alvejado por 6 tiros, ela pergunta e pede desculpa aos sequestrandos, as pessoas estão no ônibus e diz: onde foi que eu errei? Nos faz lembrar muitas vezes de Castro Alves, né? Quando nós vemos essa realidade e a gente pergunta, como perguntava Castro Alves: Senhor Deus dos desgraçados, onde estás? Né? Diante de tanto horror, né, que acontece na humanidade. Isso acontece, senhores, é fato e precisamos dizer que aquela mãe talvez não tenha tido um amparo estatal suficiente, necessário, para cuidar do seu filho. O que aquele menino sim, de 20 anos, estava fazendo num ônibus, se não para chamar a atenção? O Estado, muitas vezes, que prende, o Estado que agora está festejando o matar, é esse mesmo Estado que, muitas vezes, não ampara e não educa e não atende aquelas minorias e, sobretudo, aqueles que, por uma razão divina, nasceram com algum tipo de deficiência. O texto base que foi encaminhado para essa audiência pública fala exatamente do papel da família. A família que muitas vezes se organiza em associações como a PAI e tantas outras de defesa de minorias,
Essa família se organiza e muitas vezes vai pedir ao Estado. É esse prisma que nós devemos, a partir dessa semana, ter a consciência que a família é protagonista desse processo, como disse a presidente, é a primeira a detectar, a ter que preocupar, sim, a preocupação direta e imediata de proteção é da família, mas também é do município, do Estado e da União. E a família, a partir do momento que identifica alguém com necessidade especial, de qualquer ordem, ela tem que ter ciência de como célula máter da sociedade, a sociedade só existe a partir da família, ela não tem mais que pedir nada ao Estado, ela não tem que pedir ao município, nem à União, ela tem que exigir como protagonista. E exigir políticas sérias, e exigir resultados, e fiscalizar a aplicação dos recursos que são destinados para esse fim. Nós não pagamos impostos à toa. E exigir ações, senhores, que vão além da publicidade. Me incomoda muito aquelas situações em que se faz um ato e publica 10 vezes aquele ato para dar conhecimento à sociedade que está fazendo alguma coisa em favor da população, quando, na verdade, isso é obrigação. Essa publicidade, essa caridade, muitas vezes, que busca a publicidade, não é autêntica. E, por não ser autêntica, ela não produz resultados efetivos. A Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, diz o seguinte, que é obrigação do município, do Estado e da União, a partir da família, a proteção especial às pessoas com qualquer tipo de deficiência. É claro que compete à União determinado tipo de legislação. O que eu quero chamar a atenção dos senhores? Ainda que leis municipais, estaduais, federais não prevejam de forma clara e objetiva, com resultado concreto, esse tipo de proteção, a partir de princípio constitucional, já estampado no artigo 5º, que é garantia individual, nós, de qualquer família, de qualquer membro, de qualquer cidade, estado, podemos exigir dos agentes públicos políticas concretas de amparo aos portadores de deficiência. E aqui nós não estamos falando, desculpem, de proteção visual, de acessibilidade, não. Nós estamos falando de inclusão. Nós estamos dizendo de respeito à dignidade da pessoa humana. Nós estamos dizendo de direito, de obrigação. Nós temos, e eu não vou citar aqui nome de instituição, até porque não é objetivo e poderia até soar como uma propaganda. Nós temos uma instituição que nós temos alunos especiais que são acompanhados em todas as aulas por psicólogo. A instituição oferece isso, o aluno acompanha em curso superior, acompanhado por psicólogos. A partir dessa inclusão desse aluno com necessidades especiais, os demais alunos passaram a fazer uma reflexão jurídica, social e humana sobre aqueles, em direção daqueles que muitas vezes lhe passam despercebido. Muitas vezes, nós só entendemos a necessidade de algumas políticas públicas serem mais cobradas, exigidas, quando nós temos uma dificuldade na nossa própria família. Embora eu não digo que ter um deficiente em família seja dificuldade, eu acho que é uma bênção. E para aqueles que acreditam numa outra dimensão, é um desafio, é um presente para que possa passar por uma outra dimensão, qualquer que seja ela, purificado de qualquer ignorância humana. O que eu tenho para dizer para vocês é muito simples. Toda e qualquer política pública, toda e qualquer necessidade especial de qualquer natureza não precisa necessariamente de uma legislação municipal, estadual ou federal, em razão do princípio da simetria ao centro. O que está previsto na Constituição Federal é garantia individual. Está no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. É nesse aspecto que, nessa semana, nessas breves palavras, atendendo ao convite da Paula, queria mais provocar do que explicar, estarei à disposição, se quiserem depois enviar algum questionamento. Mas, vejam,
eu gostaria de deixar os três verbos para a gente fechar essa breve exposição. Primeiro, a observação. Além da família, além dos limites da família, na sua rua, no seu bairro, na comunidade. Observar essas necessidades. O segundo, conscientizar da necessidade de atuar nessas causas. E a terceira, de exigir políticas públicas que garantam esses direitos sociais básicos. É claro que, em Pouso Alegre, nós estamos com um grupo privilegiado. Eu nunca visitei a PAI de Pouso Alegre, mas tem vários amigos que conhecem e sabem da dificuldade que tem no dia a dia no trabalho dos senhores. E quanta dificuldade, e quantos aplausos existem por esta energia positiva do trabalho diário dos senhores. Deixo aqui essa tribuna, que vim só mesmo para trazer essa breve reflexão, dizer o senhor está tudo no artigo 5º da Constituição, e deixar, como deixei recentemente nessa mesma tribuna, um jargão que eu tenho usado por onde eu passo. Eu, há mais de 20 anos, me tornei agnóstico. Agnóstico é aquele que não acredita em Deus, mas não nega a sua existência. E eu digo, quando eu falo em causas como essa, quando eu participo de situações como essa, de audiências públicas como essa, eu só tenho uma única certeza, que não sou eu que falo, é Deus que fala por mim. Então, peço que Deus abençoe o trabalho de vocês, que essa audiência pública sirva de reflexão para que resultados concretos possam surgir em breve, melhorando ainda mais esse trabalho excepcional. Muito obrigado. Agradecer as palavras do Dr. Valdomiro, que contribuiu muito conosco, com certeza. Queria convidar em tempo ainda, para compor a mesa conosco aqui, o João Batista, secretário de Políticas Sociais. Por favor, João. Doutora Amauri Ludovico, graduada pela tradicional Faculdade de Direito de Sul de Minas, em Pouso Alegre, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social e Direito Processual Civil, pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, professor de Direito Previdenciário do 9º período da Faculdade de Direito do Sul de Minas e de Direito do Trabalho e Previdenciário do curso de MBA. Foi vice-presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, membro do Conselho Fiscal da FEJAM e do tesoureiro da Fundação do Sul de Minas. É agraciado com a insígnia de Tiradentes pela Câmara Municipal de Pouso Alegre e com a insígnia do grau nobiliárquico e comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural conferido pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Realiza e participa constantemente de cursos de extensão e aperfeiçoamento e ministra palestras em todo o Estado, voltadas para o direito previdenciário, e advogado militante há mais de 29 anos. Convido o doutor Mauri para que faça o uso da sua palavra.
Boa noite a todos e a todas. Nosso presidente Oliveira, mais uma vez aqui essa semana utilizando a tribuna dessa Câmara. Nosso presidente hoje, o presidente Wilson, coordenando essa comissão. Todas as autoridades já declinadas no início. O tema que foi proposto para a gente tratar aqui hoje é um tema que tem ocupado todos os meios de comunicação, tanto falado, escrito, que diz respeito à reforma da Previdência. Vou tratar somente alguns pontos importantes, porque o tema ainda está caminhando no Senado e a gente, em breve, vamos ter outras novidades interessantes. Mas eu quero dizer, ilustres vereadores, que a população não tem ficado muito atenta ao que realmente está acontecendo, porque em todo momento se fala da reforma da Previdência, mas se esquece que nós já tivemos uma mini-reforma, que foi as alterações previstas na medida provisória 871 de 2019, e que ela foi convertida na Lei 13.846. Então, eu quero tratar aqui de alguns pontos que dizem respeito a todos nós, aqueles que estão trabalhando, aqueles que já aposentaram, aqueles que estão no meio do caminho. Então, alguns pontos importantes. Primeiro, a questão da perícia médica, agora o perito médico é denominado perito médico federal, porque ele passa a integrar agora o quadro pessoal do Ministério da Economia. Então, nós não temos mais o Ministério da Previdência Social. Agora, nós fomos deslocados lá para o Ministério da Economia. Então, muita gente ainda não conseguiu observar a realidade fática nesse momento. Saímos de um ministério totalmente ligado aos princípios constitucionais, que foram muito bem trabalhados pela Constituição de 88, pelo Legislativo, e agora a gente faz parte do Ministério da Economia. Os cartórios agora passaram a ter um prazo máximo de 5 dias para informar todos os registros civis para que sejam dados andamentos com relação à concessão de benefícios, pensão e outros benefícios. Outro ponto muito importante, porque essa medida ela trouxe à baila agora a questão das revisões, porque, no primeiro momento, se trabalhou a questão do pente fino, que se buscava as revisões dos benefícios por incapacidade. Eu quero dizer agora que qualquer benefício com indício de irregularidade pode ser revisto a qualquer momento, bastando uma simples denúncia. Quero dizer, então, que, no caso dos benefícios urbanos, de aposentadorias e outros, o prazo de defesa é somente de 30 dias. E, no caso dos benefícios rurais, 60 dias. Então, às vezes, o aposentado está tranquilo lá com a sua aposentadoria, depois de muitos anos trabalhando para a construção desse país, ele pode ser surpreendido com uma revisão de benefício e pode perder esse benefício se não apresentar uma defesa técnica no prazo previsto. Outra questão importante é a questão do representante legal ou procurador, devidamente cadastrado no INSS, ele vai poder realizar a prova de vida no banco ou no próprio INSS. Os meios de comunicação têm feito todo um trabalho, às vezes mostrando a dificuldade de algumas agências, mas que não é totalmente a realidade do país, Então, na sua maioria, as agências estão amparadas para fazer essa questão da prova de vida e tem também a questão dos bancos. Então, a gente não pode, às vezes, prender no que a mídia está trabalhando naquele momento, muitas vezes para tentar desmoralizar alguma entidade ou órgão. Outra mudança recente que nós tivemos também diz respeito à questão do auxílio acidente, que era utilizado como carência, ou seja, a pessoa que estava recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente, mas não estava trabalhando, utilizava aquele período para poder buscar um outro benefício, ou por incapacidade, ou por tempo de contribuição, ou até mesmo por idade. Então, ele não mais pode ser utilizado como período de carência.
Outro ponto importante que vai de encontro ao nosso direito civil é a questão das provas na união estável. Então, é muito importante que a sociedade preste muita atenção nesses dados. A união estável e a dependência econômica exigem início de prova material. Além dessa exigência de início de prova material, é importante ressaltar que essa prova material ela tem que ser contemporânea, em período não superior a 24 meses. Então, ela precisa ser muito bem elaborada, senão a pessoa não vai conseguir ter direito a um benefício de pensão ou outra espécie. O cônjuge ou companheiro, em período superior a 4 meses, né, deverá apresentar início de prova material que comprove vínculo pelo menos de 2 anos antes do óbito. 2 anos antes do óbito. Senão, também vai acabar tendo direito, por exemplo, a um benefício de pensão do INSS por somente 4 meses. Tá? Então, precisa regularizar a sua situação para que possa ter uma garantia. Aquele período que antes da Constituição de 88, que as pessoas tinham era uma outra espécie de mentalidade com relação a benefícios previdenciários, esse período acabou. Agora, nós precisamos, acima de tudo, sermos previdentes e fazer um bom planejamento previdenciário. Aqui eu até faço uma pequena observação, que tem um fato que aconteceu no nosso país há uns anos, mas nós tínhamos um brasileiro muito rico mesmo. Ele herdou lá o Hotel Copacabana, né? A vida inteira, ele sempre tomou os melhores vinhos, os melhores uísques, frequentou toda a coluna social, viajou, teve ao seu lado as pessoas mais importantes do mundo. Ele até fez um planejamento previdenciário. A ideia dele é que ele iria receber o benefício previdenciário até os 80 anos. Mas ele acabou vivendo até os 86 e ali acabou toda a fortuna dele. A salvação dele foi o benefício previdenciário na época de R$ 1.500. Então, nós jamais podemos dizer que a gente nunca vai precisar da previdência social, da assistência social ou da área da saúde, meu secretário. Porque todos nós dependemos. Por isso que a gente precisa ter uma assistência social forte, o SUS forte, precisamos ter leis bem feitas, né, já que nós estamos vivendo um momento de reformas que vai chegar nas câmaras municipais também. O artigo 32 da lei foi revogado, de modo que acabou com a múltipla atividade. Às vezes a gente vai discorrendo sobre alguns fatos, mas aqui um fato importante. Um grande avanço nessa nova legislação. O que é isso? Vamos exemplificar. No meu caso, eu advogo, mas leciono, tenho 2 contribuições. E até então, quando as pessoas com essas múltiplas atividades iam buscar um benefício junto à Previdência Social, a Previdência fazia primeiro o cálculo da atividade principal e depois o cálculo da atividade secundária. Então, a atividade principal é aquela que a pessoa teve mais tempo de contribuição. Então, por exemplo, se eu tivesse recolhido todo o período com salário mínimo na atividade de advogado e tivesse um salário um pouco melhor na condição de professor, quando do cálculo da aposentadoria, dificilmente eu iria ganhar muito mais que o salário mínimo. Seria o salário mínimo mais um pouco só. Então, com essa nova mudança, então, os vereadores têm contribuição, as outras profissões que prestam 2 ou mais atividades, agora, a partir dessa nova legislação, toda contribuição precisa ser somada. E isso abre um novo nicho para poder discutir aquelas questões de outras pessoas que tiveram grande prejuízo com relação às múltiplas atividades. Então, aqui foi um ponto muito importante, um grande avanço. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, muito conhecido como CNIS, vai regularizar agora a vida dos trabalhadores rurais também, porque eles precisam estar devidamente cadastrados
no CNIS para poder futuramente buscar a sua aposentadoria. Porque eu achei importante, Cláudia, a gente falar dessa questão, porque muitos trabalhadores rurais também têm filhos nas APAES. E é importante saber que os trabalhadores rurais vão precisar emitir nota para poder ter direito à sua aposentadoria. Atividade obrigatória, constando no Cadastro Nacional de Informações Sociais, senão futuramente não vão conseguir ter direito às suas aposentadorias. Porque a declaração dos sindicatos vai deixar de ter força, e somente os documentos, através de outros órgãos, né, do Estado, que vão dar direito ao requerimento das aposentadorias rurais. Também não é devido mais o auxílio-doença para segurados reclusos em regime fechado. O segurado em gozo de auxílio-doença terá o benefício suspenso na data do recolhimento à prisão, e o recebimento da pensão por morte será devido desde a data do óbito para requerimentos feitos até 180 dias para menores de 16 anos e 90 dias para os demais dependentes. Então, nós tivemos uma mudança significativa que eu tenho certeza que esses casos serão levados para o judiciário, que esses prazos não acompanham a ideia prevista do nosso legislador constituinte. Muito bem. Outro ponto importante que eu gostaria de informar aqui também é a questão da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, que ela não será averbada ou aceita nos órgãos se não houver contribuição. As decisões anteriores davam esse direito, agora a legislação veio e fechou essa possibilidade. Também são questões que o judiciário vai ter que futuramente regularizar isso. Mas eu entendo que o direito é importante porque a pessoa efetivamente prestou o seu trabalho. Eu acho que qualquer julgamento contrário a esse, nós estaríamos ressurgindo um regime de escravidão novamente, porque trabalha, não recebe e não pode computar esse período. Muito bem. A questão do benefício assistencial, diretamente ligado às APAES, nós tivemos um momento preocupante, porque desde o governo Temer já se pensava em fazer uma reforma nesses benefícios assistenciais. Surgiu aí a ideia de mudar a idade para a concessão desses benefícios. Primeiro, pensou-se em 60 anos, a pessoa teria o direito de requerer o benefício aos 60 anos, iria receber a quantia de R$ 400 até quando implementasse os 65 anos. Graças a Deus, essa parte foi revista. Imagine só, além do que, pensou-se também no direito de receber esses benefícios com valores muito inferiores ao salário mínimo. O salário mínimo já não acompanha o que é previsto na Constituição, ele já é bem irrisório, ainda mais com valores inferiores, mas hoje nós tivemos aí alguns avanços através dos novos projetos de lei, referente à questão do benefício assistencial, e que, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de outros meios de prova para, efetivamente, resguardar o direito ao benefício assistencial com relação ao requisito 1/4 do salário mínimo. Então, existem outras possibilidades de se fazer prova e buscar o benefício para o deficiente e o idoso. Então, muita atenção nesse sentido, porque, às vezes, algumas pessoas que os filhos frequentam a PAI, têm direito de buscar esse benefício e, através do judiciário, podem ter certeza que terão direito. E, finalmente, algumas questões relacionadas à reforma da Previdência, só alguns pontos importantes que têm sido questionados a todo momento, principalmente qual o melhor momento para se aposentar. Quando se iniciou a questão da reforma da Previdência, muita gente correu para buscar o seu benefício previdenciário, às vezes nem tendo direito, mas era para poder saber como estava a sua situação junto à Previdência Social. Eu recomendo que todas as pessoas, baixem o aplicativo Meu INSS e acompanhem a sua vida,
para ver se todas as contribuições efetivamente constam no cadastro do INSS para futuramente buscar a sua aposentadoria e não ter problemas. Muito bem. Então, alguns pontos para a gente poder encerrar e não ser muito cansativo. Muito bem. O que é a reforma? O que está sendo trabalhado na reforma da Previdência? Primeiro, a primeira reforma é a dos 50%. Ou seja, no caso de uma mulher, que a aposentadoria seria de 30 anos. Se ela tiver com 28 anos, faltando 2 anos para a sua aposentadoria, ela vai trabalhar mais 50%, ou seja, vai trabalhar mais 1 ano para poder buscar o benefício. Com essa busca, e no caso de um homem de 33, mais 2 anos para alcançar os 35 anos. Importante, e nesse caso será utilizada ainda a questão do fator previdenciário, que muitas vezes vai acabar reduzindo um pouco o valor do benefício. As pessoas perguntam, mas como fugir dessa questão, como ter um benefício de condições melhores? Existe a regra do 100%, ou seja, daquele tempo faltante, vai dobrar aquele tempo. Né? Às vezes a pessoa estava faltando 5 anos, vai ter que trabalhar mais 10 anos. Aí ela vai ter o benefício com seu valor integral, tá certo? Então, esses são os pontos principais da reforma, e nós vamos ter mudanças significativas também na aposentadoria especial, que novamente se pensa na questão do retorno das idades. Logo no início da aposentadoria especial, pensou-se em 50 anos, mas imagine na década de 60 que a expectativa de vida era bem outra, aí ter uma idade mínima. Então, eu acredito que esses são pontos que todos os dias estão sendo debatidos na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Então, quem tiver a oportunidade de acompanhar esses debates vai poder ver os pontos e entender melhor essas questões da reforma. Se vocês perguntaram, você é favorável à reforma da Previdência? Como um pouco de atuário também, eu entendo que sempre vai existir reforma da Previdência. Sempre vai existir, porque sempre vai estar aumentando a expectativa de vida do brasileiro. Mas essa reforma é a mais avançada que nós já tivemos em toda a história do nosso sistema de previdência. Então, ela precisa ter um pouco mais de calma para atender principalmente aquelas pessoas do regime geral, que sempre têm os valores reduzidos. Participando de um congresso de direito tributário em São Paulo, foram apontados alguns dados. O teto da Previdência Social hoje é 5.800, mais ou menos. Lá ficou constatado que 80% ganha muito abaixo do teto da Previdência, que o teto seria algo em torno de 2.500. Então, os grandes empresários desse país e banqueiros defendem que o teto máximo da Previdência Social seja de R$ 1.200 e quem quiser complementar a sua renda através de uma previdência privada. Então, essas são as ideias que permanecem. E, finalmente, quero dizer a vocês que nós temos que manter a esperança, continuar fazendo um bom planejamento previdenciário. Não dá mais para pensar, quando eu tiver uma certa idade, aí eu vou ver quanto que efetivamente eu vou contribuir para o sistema, qual o valor. Então, isso tudo já pode ser feito hoje. Então, levante o seu tempo de contribuição, faça um planejamento para o futuro. E outro ponto importante, já finalizando, que é a questão que se trabalha muito da capitalização para o futuro. Mas eu entendo que o brasileiro ainda, estou aqui diante da secretária da Educação, que a gente precisa levar conhecimentos previdenciários ao ensino fundamental e médio, para que as pessoas possam pensar no futuro de como fazer o seu planejamento previdenciário, de como melhorar suas contribuições, para que não tenham maiores sustos. Tá certo? Então, esses são alguns pontos. Nós temos inúmeros outros de professores, né? Sou contrário à reforma no que diz respeito à questão dessas idades que estão querendo colocar para os professores, porque não é fácil. Um professor do ensino fundamental, com uma mulher com 62 anos, numa sala de aula. Não tem condição. Tá? Então, eu quero agradecer o convite, senti muito honrado. Acho que eu já sou um parceiro da nossa APAE, eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço a atenção de todos
e podem tranquilamente, quando precisar, tirar as suas dúvidas através do e-mail, ligar, a gente está sempre à disposição. Desejo um sucesso para todos, que todos tenham uma boa noite e sejam felizes, porque felicidade é Deus, família e os amigos. Boa noite. Queria a palavra agora para a Núbia. Você tem 3 minutos, Núbia. Você vai usar a palavra? Boa noite a todos e a todas. Cumprimento todos os vereadores na pessoa do presidente, vereador Oliveira, vereador Wilson, presidente da comissão e demais autoridades presentes. Hoje eu vou falar um pouquinho do CRAS para todos vocês. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social e é uma unidade pública e estatal localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidades e risco social, destinado ao atendimento socioassistencial de famílias. É o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços de proteção social básica. Constitui um espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de assistência social. Cabe ao CRAS 3 funções exclusivas: a gestão territorial, a execução do PAIF e o acompanhamento a idosos e PCDs em domicílio. Conforme tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, consiste no trabalho social com famílias de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida. O nosso município ele possui 6 CRAS, que atendem a população urbana, ou seja, o CRAS Cidade Jardim, o CRAS Sul, CRAS Sudoeste, CRAS Sudeste, CRAS Nordeste e CRAS Central, a Praça Céu. Também há uma equipe volante que realiza o atendimento na zona rural. Todos desenvolvem grupos socioeducativos com famílias baseado na tipificação nacional de serviços socioassistenciais. O PAIF, que é a Proteção Integral de Atendimento, Proteção e Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em domicílio à pessoa com deficiência e idosos, buscando prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. Promover a aquisição sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades, através de cursos que são realizados em parceria com o Senar, Instituto Federal, entre outros. Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social e de assistência social, como, por exemplo, o Cadastro Único do Governo Federal, que é a porta de entrada para outras políticas públicas, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, a tarifa social, que é o desconto na conta de água e luz, e INSS, contribuição de 5%, que é a contribuição como dona de casa. O ID Jovem, a carteirinha de idoso, benefício eventual.
a cesta básica ou aluguel social. Encaminhamento para a segunda via de documentos. Promover o acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos e apoiar famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos, escuta e troca de vivências familiares. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, colocando um pouquinho do CRAS para vocês. Obrigada. Convidar a Vívia para que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da UAD. Presidente da Câmara, o Oliveira, agradecer ao presidente da comissão, o vereador Wilson, ao vereador Rafael Abolafio, ao Leandro Moraes e ao doutor Edson, aos advogados Valdomiro e doutor Valdomiro e doutora Mauri. Eu vou falar um pouquinho da UAD, que é a Unidade de Apoio à Pessoa com Deficiência. Ai, desculpa, esqueci de falar das secretárias. A Silvia, que é da Saúde, a Leila, da Educação, e o nosso secretário, o doutor João Batista, e a presidente da PAI, a Cláudia. Eu estou um pouquinho nervosa, mas... Bom, a UAD é a Unidade de Apoio à Pessoa com Deficiência e nós atendemos diariamente a pessoas acima de 18 anos, com deficiência intelectual, física, sensorial ou múltipla, definida por laudo médico especializado e que se encontram em situação de dependência e tenham passado pela equipe técnica da UAD. Além disso, eles precisam se encontrar em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social por ameaça, negligência, abandono, abuso e outras, violações de direito. O trabalho leva em consideração as funções adaptativas de cada pessoa e suas particularidades para as atividades propostas, e objetiva auxiliar no desenvolvimento das habilidades, autonomia, inclusão, melhoria da qualidade de vida. Objetiva também o apoio e orientação às famílias na tarefa de cuidar e autoeducar-se. E nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nós também estamos comemorando lá na UAD com atividades extras, com palestras, com apoio da Secretaria da Educação, da Saúde, através da UBS do São João, com palestras. Tá? E é isso. Muito obrigada. Boa noite. Antes de eu passar a palavra para os vereadores, para o secretário, gostaria de saber das pessoas que estão aqui, se tem alguma pergunta para fazer, tanto para os secretários que estão aqui, ou para os nossos dois doutores, doutor Valdomiro e doutor Amauri, com relação às palestras que eles deram para a gente. Então, fica aberto aí, o Frávio tem o microfone para que você possa fazer a sua pergunta e, se possível, eles poderão responder para a gente. A pergunta está aberta, se levantar a mão, o Frávio leva o microfone para você. Ninguém quer perguntar se vai aposentar ou não? Não? Então, eu queria passar a palavra então, para o doutor Edson. Vai falar depois?
Então, passa a palavra então, para o nosso doutor Edson. Falar primeiro, por favor, Edson. Caríssimo vereador Wilson, presidente da comissão da pessoa idosa com deficiência e presidente da mesa nesta sessão, a todos os secretários que compõem a mesa, os meus colegas vereadores, a Cláudia, né, responsável por tudo isso aqui, aos doutores Amaury e doutor Valdomiro Vieira, senhoras e senhores, todos aqui presentes. É muito bom participar de uma sessão desta, em especial ouvir mais uma vez meu grande professor e professor desde a década de 90, doutor Valdomiro Vieira, em especial quando vem a essa tribuna falar mais uma vez, me trazer uma lição a respeito dos princípios constitucionais e, sobretudo, do princípio da dignidade da pessoa humana. É sempre um prazer, professor, receber suas lições. Há 20 anos tenho aprendido com Vossa Excelência, e certamente ainda tem muito que aprender. O professor Amaury, também é sempre uma grata satisfação ouvi-lo e beber dos seus ensinamentos. Como também aprendi hoje com a Vivian, com a Núbia, que ocuparam essa tribuna, trazendo informações e conhecimentos. Mas eu queria aproveitar esse meu tempo, senhor presidente, para dizer e fazer coro com aquilo que disse a presidente Cláudia, aqui, neste mesmo microfone. Nós precisamos, sim, Cláudia, falar sobre o assunto. Nós precisamos falar em sociedade de vários assuntos. Em especial nós, vereadores, nós, secretários, que temos a obrigação e nos dispusemos a isso quando candidatamos a vereador ou quando aceitamos um cargo no secretariado. Às vezes, Cláudia, as pessoas não falam dos problemas, imaginando que, não falando desse ou daquele problema da sociedade, o problema não vai existir, ou vai deixar de existir, ou não será notado. Mas isso não acontece. Quando nós não falamos, o problema continua ali. E tem gente que não fala, que não gosta de falar. Pior, tem gente que, quando fala, fala de maneira distorcida para atingir os benefícios próprios. Tem gente que deveria, mas não gosta de ouvir. Então, eu queria parabenizar a todos que subiram aqui e falaram, e em especial você, Cláudia, porque é exatamente isso que nós temos que fazer. É isso que eu aprendi com o professor Valdomiro, lá na faculdade, a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos que exigir nossos direitos. E como é que nós exigimos os nossos direitos? Nós exigimos nossos direitos fazendo barulho, como esse barulho que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque alguém vai ouvir, alguém vai refletir, e com isso as soluções aparecem. Então, eu queria parabenizar cada um de vocês, em especial a Cláudia, pela coragem de falar sobre os assuntos e dizer a todos vocês, vamos sempre fazer barulho, vamos sempre defender a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado a todos. Convido para usar a tribuna o doutor Rafael Bolafo, vereador, por favor. Boa noite, vereador Wilson, presidente da comissão. Boa noite, vereador Oliveira, nosso presidente.
Boa noite, eu gostaria de cumprimentar nominando pela importância. Boa noite, presidente Cláudia, secretária Leila, secretária Silvia, secretário João Batista, a nossa querida Núbia, do CRAS, a Vivian, da UAD, doutor Valdomiro Vieira, aqui, nosso palestrante, doutor Amaury Ludovico. Gostaria, primeiro, de dizer da honra de nós, aqui nesta casa, ter sido escolhida esta casa pela PAI para fazer essa audiência. Então, para nós é uma honra, Cláudia. Pode ter certeza disso. E honra também de ter todos aqui presentes, porque todos, em nome de vocês, parabenizar a APAI, parabenizar a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Políticas Sociais, ao CRAS, ao AD, pelo engajamento, pela luta, primeiro pelo dom de Deus, da vocação, e depois pela dedicação de cada um de vocês, de cada um que trabalha na área da educação, da saúde, das políticas sociais e da entidade, a PAI, sem citar as demais entidades hoje aqui, que também engajados nesse projeto, nessa luta diária e constante. E dizer que, então, em nome de vocês, parabenizar a todos. Dizer que nós aqui desta casa, com certeza, no nosso coração, né, presidente? Estamos aqui de braços abertos a apoiar todos os projetos que tratem de inclusão e da igualdade. Atender a todos os mais necessitados, com certeza. E com certeza, o Poder Executivo, da mesma forma. Tenho certeza disso. Todos, sem exceção. E, obviamente, temos que tratar assim do tema e fomentar políticas públicas. E esta casa, obviamente, tem as suas limitações, e aí nós contamos com o apoio do governo federal. Obviamente que nós estamos aqui dando apoio aos deputados, né, que agora, graças a Deus, nós temos aqui na cidade, na região, aos deputados estaduais, deputados federais, para que votem as políticas que cobrem do governo federal, né, senhores e senhoras, que cobrem, para que se faça, de fato, valer o direito de cada um, principalmente dos que mais necessitam, dos que estão na questão dos idosos, da questão das aposentadorias, que tem aposentadoria digna, que se faça valer, que se precisa de medicamentos, que tem assistência médica, enfim, isso tudo é possível, desde que se acabe ou então diminua a questão da corrupção, que muito assola esse país a longa data, de políticas públicas sérias, voltadas mesmo à questão da igualdade, do direito de todos, perante a Constituição que o doutor Valdomiro aqui, né, professor nosso, expôs há pouco tempo, expôs agora na sua apresentação, doutor Amaury, tentando conscientizar e lutando a longo tempo em prol justamente dessa classe tão sofrida, que são os aposentados também. Então, fica aqui o agradecimento, ainda por fazer parte da comissão dos idosos deficientes, na minha pequena humildade, só dizer da honra e agradecer por estar aqui, podendo participar dessa semana junto com vocês todos, e podendo dar nossa parcela, né, colegas, caros colegas, do que depender desta casa, de votar os projetos que sejam necessários, o quanto bastem, para que, de fato, que haja inclusão e igualdade para todos. Parabéns a todos mais uma vez, e muito obrigado, boa noite, e fiquem com Deus.
Chamar nosso presidente, vereador Oliveira, para que faça uso da palavra com 3 minutos. Boa noite a todos novamente. Quero aqui agradecer a Cláudia e, na pessoa da Paula, cumprimentar todos da PAI aqui. A Paula, nessa correria aí para estar fazendo essa audiência pública, um momento especial. E todos aqui agradecem por estar liberando esse espaço. Esse espaço é a casa do povo. Nós temos a obrigação de abrir as portas para audiências tão importantes como essa. Se fala muito na questão da inclusão e a população, eu falo, estou aqui já há bastante tempo, Valdomiro foi nosso advogado aqui nesta casa, da questão política. A população tem que acompanhar, a população tem que seguir, se não pode vir a esta casa, acompanhe através da rádio ou da TV. É importante, porque tudo que falta hoje é pela corrupção, pela falta de pessoas com compromisso. Eu falo, tem minhas dificuldades, às vezes, até para falar, mas eu falo da minha maneira simples. Que as pessoas, eles falam muito bonito. Muita gente, muitos políticos falam bonito. Sobe na tribuna, lá no Senado, mas mais bonito é enganar a população. E desde quando o cidadão começar a acompanhar a política e ver, porque muitos projetos importantes que passam nesta casa, às vezes projetos importantes direcionados ao seu bairro, e às vezes ele não é acatado por alguns aqui. E a população não fica sabendo. Se nós estamos aí hoje, o país se passa por esse problema, é o problema da corrupção. Eu não sei como tem político que põe a cabeça no travesseiro sabendo que desviou dinheiro da saúde, que desviou dinheiro dessas áreas sociais que precisam das pessoas especiais. E isso aconteceu. E se a população realmente não acordar e não acompanhar, as pessoas de bem não podem desistir. É o que está acontecendo. As pessoas de bem, porque o cenário político está com a imagem muito ruim. Então, generalizou. Todos são mal políticos, mas tem uns bons políticos. Por isso que a população tem que acompanhar para saber realmente. Então, a gente aqui nessa casa tem que abrir as portas, agradecer e ser parceiro. Dar todo um amparo legal para a gente poder estar trabalhando, criando projetos e buscando os direitos das pessoas. Então, quero dizer que essa aqui é a Casa do Povo. Agradeço a Paula aí que, junto com a gente aí, trabalhou junto com os servidores dessa casa, que se dedicou para a gente estar fazendo essa audiência pública, e, com certeza, essa casa estará sempre de portas abertas para ser parceira da PAI e de todas as instituições da nossa cidade. Que Deus abençoe a todos, tenham boa noite e fiquem com Deus. Convidar o doutor vereador Leandro Moraes, relator da nossa comissão, que faça uso da palavra por 3 minutos. Leandro. É difícil para mim, mas tá bom. Boa noite, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa, vereador Wilson Tadeu. Prometo tentar falar em 3 minutos, mas acho difícil. Na sua pessoa, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento também o nosso presidente, vereador Oliveira. Agradeço aí todo o apoio que a presidência deu para que essa audiência pública acontecesse aqui hoje. Quero cumprimentar a Paula, diretora da PAI, que tem feito um belíssimo trabalho. Cumprimentar a Cláudia, presidente da PAI, que também tem feito um belíssimo trabalho frente aos desafios, que a PAI oferece. Quero cumprimentar a Silvia
e a Leila, secretárias de Saúde e Educação do nosso município, e o João Batista, secretário de Políticas Sociais, cumprimentar a Núbia e a Vivian, servidoras da Prefeitura, cumprimentar os professores Amauri e Valdomiro, que, de forma brilhante, apresentaram para nós aqui fatos que nos levam à reflexão. E quero cumprimentar todos os funcionários da PAI e todo o público aqui presente. Senhores, ouvindo atentamente todos que passaram por aqui e conversando com a população, acompanhando de perto os trabalhos de diversos apoiadores da causa dos direitos da pessoa com deficiência, a gente vê o quanto nós precisamos evoluir, o quanto nós precisamos ampliar o nosso trabalho, né? E o quanto é grande, eu digo até gigante, o desafio de nós diminuirmos essas diferenças hoje existentes na nossa sociedade. Eu fui presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência no ano de 2017. Esse ano estou como relator e, ao lado dos meus colegas, nós estamos trabalhando aqui com todas as nossas forças e boa vontade, com o objetivo de buscarmos políticas públicas que realmente funcionem, políticas públicas que vai na direção dos direitos da pessoa com deficiência, que vai na direção daquilo que elas almejam. Nós sabemos que muitas são as dificuldades, e nós sabemos o quanto nós temos que melhorar, o quanto nós temos que evoluir enquanto seres humanos. Porque, infelizmente, nós, na grande maioria das vezes, a gente deixa para preocupar quando a situação chega até nós ou alguém próximo a nós, sendo que nós tínhamos que fazer o inverso. Nós tínhamos sempre que estar atentos, buscando dar apoio àquelas pessoas que precisam. E eu quero parabenizar aqui a PAI pelo belíssimo trabalho que desenvolvem aqui no nosso município e em todos os municípios onde tem a PAI. Eu estou acompanhando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla aqui em Pouso Alegre. Fui em diversas ações, eu quero destacar duas. Uma atividade que foi feita com as famílias lá na Praça Esporte, pelo grupo de pais Juntos Somos Mais Fortes. Quero até cumprimentar aqui a Juliana, a Renata e a Vanusa. E lá eu tive a oportunidade de ver a alegria das crianças, dos pais, e a interação ali nas atividades. Isso é muito importante, parabenizo a PAI por essa atividade. E hoje, pela manhã, os professores, juntos com os alunos, revitalizaram uma viela ali no bairro Árvore Grande, dando cor e vida, né, para aquela viela ali próximo da PAI. Então, quero parabenizar todos os professores, na pessoa da professora Bia, e parabenizar todos os alunos, pedir uma salva de palmas e convidar todos para ir lá ver como ficou bonito esse projeto. Foi gratificante ver a alegria das crianças, dos professores lá na parte da manhã. E a gente vê que são coisas pequenas que fazem uma diferença imensa. E eu vou concluir, presidente. A Cláudia falou nessa tribuna que temos que falar, né, que demonstrar as nossas vontades, foi endossada pelo colega vereador Dr. Edson, mas eu quero ir além. Eu acho que nós temos sim que falar, Cláudia, nós temos sim que demonstrar as nossas insatisfações, demonstrar aquilo que nós podemos contribuir para melhorar o nosso entorno. Mas nós temos que ir além. E eu concluo, presidente, vereador Wilson, dizendo que nós, enquanto poder público, temos que, de fato, começar a executar, cada um dentro das suas responsabilidades, cada um dentro das suas ações. A atual administração tem trabalhado nesse sentido. Muito foi feito, mas temos muito ainda para fazer. E eu acredito que nós temos muitas lacunas para preencher e muitas diferenças para diminuir. E o desafio que nós temos aí pela frente é arregaçar as mangas e de trabalhar de fato por aquelas pessoas que mais precisam. Muito obrigado a todos e uma excelente noite.
Fará uso da tribuna por 3 minutos o vereador, presidente da comissão, Wilson. Vereador Wilson. Não vou nomear todo mundo aqui, porque já foram todos nomeados, se sintam em casa. Hoje, venho nesta audiência pública como presidente da pessoa com deficiência, da pessoa idosa desta casa, para falar dos trabalhos que realizei junto à Câmara Municipal durante esses 2 anos aí. Quero aqui, nesta audiência, solicitar principalmente ao nosso prefeito municipal que faça o censo municipal da pessoa com deficiência em nosso município, através da Lei 5987 de 2018, onde fui o autor desta importante lei. Isso aí irá ajudar muito as pessoas com deficiência da nossa cidade. Quero aqui nessa audiência solicitar também que é de suma importância a lei que seja executada para que possamos saber, de fato, quantos deficientes, qual o grau da deficiência de cada um em nosso município. Saber onde mora, qual a renda familiar que cada um tem, pois só assim teremos, de fato, uma realidade para que possamos buscar recursos através de emendas parlamentares para dar mais atendimentos na área da saúde, educação e do emprego aos PCDs. Estou participando do Fórum da Inclusão da Pessoa com Deficiência, implantado pela empresa Adiente e SESC, e estamos estudando de trazer para a Câmara Municipal, através do CAC, a coordenação deste fórum, onde as empresas estão com as vagas para os PCDs. E nós vamos localizar essas pessoas para que possamos conseguir trabalho e dar dignidade para essas pessoas e seus familiares. Então, é de suma importância esse censo. Hoje, as principais empresas da nossa cidade estão buscando, aliás, têm as suas vagas, mas não têm as pessoas com deficiência para ocupá-las. Então, nós estamos trabalhando com esse fórum, junto com o SESC e junto com a empresa Adiente. Falamos com o presidente semana passada para que libere o CAC. Junto com o CAC, a gente faça esse grande trabalho para a gente aí buscar as pessoas com deficiência a ocupar a sua vaga nas empresas de Pouso Alegre. Outra lei de minha autoria é a Lei 6055 de 2019, que torna oficial no município de Pouso Alegre a virada cultural inclusiva, que deverá acontecer no mês de dezembro. Nós vamos trabalhar muito com as entidades do Poder Público Municipal para que possamos fazer um grande evento em nosso município nessa data aí em dezembro. Então, são 2 leis importantes que a gente construiu nessa casa e que a gente tem aí até o final do ano para construí-la e desenvolver no nosso município. Dá a palavra aqui para o João para finalizar. 1 minuto, João. Estou brincando, 3 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente da mesa, Wilson, estendo aos demais. Aproveitando a fala do Wilson, uma coisa vergonhosa que nós temos aqui na região nossa é a demanda que existe hoje das empresas dos deficientes. Então, a empresa tem lá 5, 6 vagas. O que acontece? A primeira pergunta que eles perguntam para a gente, mas tem experiência? Isso é ridículo. Então, isso nos deixa bastante revoltados e nós temos trabalhado muito nesse sentido. Temos preenchido algumas vagas aqui no município. Tá? Isso não aparece muito porque é muito em silêncio. Quando você coloca de 10 pessoas que estão precisando do emprego, você coloca 2, 3, não aparece no mercado. Mas a gente se satisfaz com esse número. E estamos buscando, hoje em Pouso Alegre tem mais de 300 vagas de deficiente. O Wilson pode confirmar isso. Então, hoje, na própria secretaria, uma pessoa me ligou lá na secretaria perguntando se a gente tinha currículos. Sim. Mas passa para a gente qual é a experiência. É muito chato a gente ouvir essa palavra, porque o deficiente, quando você consegue um emprego com um deficiente, você não está conseguindo um emprego, você está conseguindo mudar a vida dele. Ele vai ter a oportunidade de conviver com a sociedade, e é isso que é o importante para essa pessoa. Tá? Quando a empresa visualiza nesse sentido, a coisa vai muito bem. Tá? Mas o Ministério do Trabalho tem cobrado muito das empresas, tem multado, eu acredito que nos próximos 2 anos, isso vai ser resolvido. Tá?
E quero aproveitar, parabenizar a Cláudia aí pelo trabalho feito pela PAI. Sem a PAI, coitado do município, né? Nós somos uma secretaria que dependemos da comunidade de Pouso Alegre. Então, a PAI hoje faz um serviço para o município que eu diria para vocês, que nem a Vivi falou, nós hoje atendemos 35 pessoas, né, Vivi? A PAI atende 300 pessoas. Então, vocês imaginam se a gente não tivesse essas comunidades ao nosso lado, tá certo? E, para a gente, é muito gratificante ver o trabalho crescer. É um trabalho difícil, porque na parte de políticas sociais, quando a gente fala políticas sociais, a gente tem compromisso para praticar políticas sociais. Não é só sair fazendo trabalho social, a gente tem a responsabilidade de demonstrar para o Ministério da Cidadania, o que é feito pelo município. Eu diria para vocês que, a partir de novembro, nós não recebemos aí 2 meses sequencial das verbas, tanto estadual como federal. Nós recebemos verba em novembro, e de lá para cá nós recebemos aí uns gatos pingados, uns 2 meses, e o município está bancando toda a sua responsabilidade com recurso próprio. Hoje nós temos o atendimento nos CRAS, mais de 9.000 atendimentos mês. Então, vocês pensam 6 CRAS rodando o município e atendendo com recurso próprio. Jamais vamos fechar as portas dos CRAS. Os CRAS vão estar sempre abertos para dar esse atendimento. Ele é pequeno? Não, a gente tenta crescer mês a mês. Nós temos crescido esse ano em torno de 25% ao mês em atendimento. E não estamos satisfeitos com isso, não. Estamos inaugurando alguns edifícios próprios e a expectativa é que a gente cresça cada vez mais. Obrigado aí pela oportunidade e boa noite a todos. Sem som aí, Rafael. Alô? Por favor, 1 minuto só, Rafael. Sim, obrigado, presidente. Não, eu pequei aqui pela omissão de não nominar a Paula, me perdoe, Paula, e também de não parabenizar aqui a brilhante apresentação que nós tivemos aqui, né, presidente? E que eu fiquei até emocionado. E aproveitar o ensejo, ratificar aqui os parabéns pelo empenho de cada um da APAI, de todos os colaboradores, das secretarias, da UAD, aqui do CRAS. Então, fica aqui pela luta, pelo empenho, pela dedicação que vocês fazem todo esse trabalho. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado. Boa noite. Bom, eu pedi rapidinho a palavra antes de encerrar, porque primeiro eu preciso colocar as coisas como elas são. A verdade, eu estou aqui na presidência, mas no dia a dia, quem faz as coisas andarem na PAI é a Paula, que está na direção, e toda essa equipe que está aqui, mais alguns que não puderam vir, porque, na verdade, quem carrega o piano no dia a dia são eles. Então, a minha parte é a parte mais fácil, que é estar aqui representando a PAI, mas, de fato, a gente caminha junto, né, Paula? Mas o dia a dia, quem carrega o piano é essa turma maravilhosa que esteve aqui, que cantou para vocês com alegria, que está aqui até essa hora, depois de ter trabalhado o dia inteiro, e que amanhã cedo vai estar lá na escola. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês sabem disso, o tanto que eu tenho orgulho dessa equipe, o tanto que eu amo a PAI e o tanto que vocês correspondem em todos os momentos, tudo que a gente almeja e sonha. Né, Paula? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todos. O apoio da Secretaria de Políticas Sociais, o João é um parceiro. Eu tenho que falar isso, eu não posso deixar de expressar isso. A Sílvia, a Leila, que sempre estão do nosso lado, e essa Casa de Leis aqui, que é uma extensão da nossa casa, de fato. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada imensamente a vocês, palestrantes que vieram. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Ao nosso final da nossa audiência, mais uma vez, em seu nome, Cláudia,
essa casa em nome do nosso presidente Oliveira. Quer dizer que está sempre de portas abertas para a PAI, para as secretarias, para os nossos amigos, doutor Valdomiro, doutor Amauri, pelas brilhantes explanação para nós aqui. Fiquei até preocupado, viu, Valdomiro? Acho que vou ter que trabalhar mais uns 200 anos para aposentar. Agradecer a presença da nossa secretária, a Silvia, a Leila, que ficou conosco até agora aqui. Tenho certeza que vocês trabalharam aí até tarde e vieram direto para cá, o nosso secretário João, as meninas, a Núbia e a Vivi, nosso muito obrigado. Obrigado a você que ficou conosco até agora aqui. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, desejo aí a todos uma ótima noite, que Deus abençoe a cada um. E lá no nosso, agradecer a Paula, viu, Paula, por tanto que você fez, porque essa reunião pudesse acontecer. Obrigado, boa noite.